Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Hoje damos continuidade à nossa videoaula sobre DSC, falando a respeito da análise das curvas de DSC e de algumas aplicações muito úteis para o nosso dia a dia. Terminamos esse assunto falando do DSC com temperatura modulada, que vai servir como um preâmbulo para o nosso próximo assunto, que é a análise termodinâmico-mecânica. Vem comigo estudar. Falando então a respeito da análise de curvas de DSC. Reparem que aqui nós temos uma curva onde na abscissa nós temos 3 valores de temperatura, enquanto que na ordenada nós temos o fluxo de calor apontando a direção endotérmica. Esse evento aqui retratado é uma fusão. E como nós podemos interpretar a fusão dessa amostra polimérica semicristalina? Bom, num primeiro momento, os cristais mais frágeis, mais imperfeitos, fundem. E esse processo avança até que a maioria dos cristais tenha fundido. Depois, o processo de fusão continua até que todos os cristais fundiram. Como que eu garanto que todos os cristais fundiram? Eu tenho que levar essa temperatura cerca de 10 graus acima da temperatura de fusão do meu material, aguardar por 2 ou 3 minutos, e assim eu garanto que todos os cristais que aqui existiam foram destruídos. Essa amostra está então completamente amorfa. Em relação à determinação da TG, existem algumas alternativas. Nós podemos trabalhar com as temperaturas determinadas no início da transição, na meia altura dos prolongamentos ou no ponto de inflexão. O método preferencial é na meia altura dos prolongamentos. Acompanhe comigo. Prolongamento 1. Prolongamento 2. Aqui então eu tenho uma certa altura, a meia altura está aqui. E o mesmo eu consigo fazer para o caso dessa transição mais larga. Primeiro prolongamento, segundo prolongamento, altura, e aqui então eu tenho a metade da altura. Trabalhar a meia altura dos prolongamentos é importante porque me permite determinar a variação da capacidade calorífica da amostra e também a largura da transição vítrea. A largura da transição vítrea é importante porque me permite entender a natureza das forças fracas que atuam mantendo essas cadeias poliméricas unidas. Assim, eventos que apresentam largura de transição vítrea curta estão relacionados geralmente a um único tipo de força intermolecular agindo no meu material. Ao passo que larguras de transição vítrea maiores indicam a existência de mais de um tipo de interação, como por exemplo, dipolo-dipolo e ligações de hidrogênio atuando no mesmo sistema. Quais são as aplicações típicas que nós podemos, então, avaliar pelo DSC? A primeira delas é a transição vítrea, que nos dá acesso a uma informação muito valiosa, o calor específico associado à nossa amostra. Essa daqui é a segunda derivada dessa transição vítrea. Outra é a fusão. Quando nós estamos pensando na transição vítrea, a ASTM D341882 recomenda uma velocidade de aquecimento de 20 graus Celsius por minuto.
Já para o caso da análise da fusão, essa mesma norma recomenda trabalharmos com uma velocidade de aquecimento menor, de 10 graus Celsius por minuto. Por que no caso da fusão trabalhamos com uma velocidade menor? É para poder aumentar a resolução desse evento. Ao passo que, quando trabalhamos na determinação da temperatura de transição vítrea com uma taxa de aquecimento maior, nós estamos buscando tornar essa transição mais intensa. Ainda em relação à cristalinidade, é possível, por meio da área desse pico de fusão, determinar o grau de cristalinidade da nossa amostra, usando essa fórmula. O grau de cristalinidade vai ser igual a 100 vezes a entalpia de fusão da nossa amostra, determinada no nosso experimento de análise térmica, dividido pela entalpia de fusão de uma amostra do mesmo polímero 100% cristalino. Esses valores são encontrados nos handbooks de polímeros e são obtidos através de um processo de extrapolação usando uma segunda técnica de análise, como, por exemplo, a difração de raios-x. Nós também podemos avaliar a entalpia associada a eventos de perda de água e volatilização de plastificantes oleosos. Mas reparem que nesses casos nós só podemos trabalhar com as panelas seladas ou em equipamentos simultâneos de TGA-DTA. Outro estudo muito interessante é relacionado à vulcanização de amostras poliméricas. Reparem que nós temos aqui a entalpia de ligação carbono-carbono e temos a entalpia de ligação carbono-enxofre. Usando ativadores, a entalpia carbono-carbono pode ser diminuída de forma substancial. Então, a entalpia das ligações carbono-enxofre que são formadas se sobressai. Portanto, esses eventos de vulcanização são sempre exotérmicos e, numa segunda corrida, não são mais observados. Por último, também eventos de degradação térmica ou de oxidação podem ser estudados. Nesse caso, a natureza endotérmica ou exotérmica desses eventos vai depender do balanço global envolvido nessas reações. Dando seguimento, vamos falar sobre a determinação do calor específico das nossas amostras, que é o calor específico ou a capacidade térmica mássica. É uma grandeza física que define a variação térmica de determinada substância ao receber uma dada quantidade de calor. Aqui nós temos então o calor específico de uma série de substâncias: água, polietileno, polipropileno, madeira, entre outros. E como nós fazemos para determinar o calor específico da nossa amostra polimérica? Bom, para essa análise, dependemos de 3 corridas. A primeira é a da linha base do equipamento. A segunda corrida é da nossa amostra polimérica, enquanto que a terceira corrida é a de um padrão, onde na maioria das vezes a safira é utilizada. E como então é feito o cálculo da capacidade calorífica da nossa amostra polimérica? Bom, primeiro nós temos que determinar o deslocamento em fluxo de calor da nossa amostra polimérica em relação à linha base do equipamento. Em seguida, nós temos que determinar o deslocamento entre a linha base do equipamento e o nosso padrão, que é a safira. Então, como procedemos agora? Nós conhecemos o deslocamento da nossa amostra polimérica no eixo do fluxo de calor, conhecemos o deslocamento da safira, sabemos a massa da safira que estávamos usando, a massa da amostra polimérica que estávamos usando, conhecemos o calor específico da safira e, portanto, só nos resta calcular o calor específico da nossa amostra polimérica.
vamos falar sobre o efeito dos plastificantes sobre a temperatura de transição vítrea das nossas amostras. Nessa figura nós temos na abscissa o plastificante em porcentagem de massa. Na ordenada, a temperatura de transição vítrea. Reparem que, à medida em que quantidades maiores do plastificante são usadas, nós percebemos uma diminuição da temperatura de transição vítrea do nosso material. Isso porque nós devemos lembrar que esses plastificantes são micromoléculas que possuem afinidade química elevada pela matriz polimérica. Assim, essas micromoléculas conseguem permear entre as cadeias macromoleculares, afastando-as e diminuindo as interações intermoleculares entre as mesmas. Com isso, a temperatura de transição vítrea desses materiais, à medida que mais plastificante é utilizado, diminui. Vamos falar sobre a miscibilidade de polímeros. Nessa figura nós temos na abscissa a temperatura, na ordenada o fluxo de calor, com uma setinha apontando a direção dos eventos exotérmicos. Dentro da área gráfica, a primeira curva que nós observamos é a curva referente a um polímero chamado B, enquanto a segunda é referente a um polímero chamado A. Reparem que as temperaturas de transição vítrea do polímero A e do polímero B são muito diferentes. Imaginem agora uma mistura desses polímeros A e B. E imaginem que essa mistura é immiscível. Isso significa que não há afinidade entre os polímeros A e B. Ou, em outras palavras, existe incompatibilidade termodinâmica entre essas fases. A consequência disso é que nessa mistura immiscível, as temperaturas de transição vítrea do polímero A e do polímero B permanecem inalteradas. Imaginemos agora uma mistura parcialmente miscível, ou seja, existe alguma afinidade química entre as fases. Reparem que as temperaturas de transição vítrea da fase A foram deslocadas para valores de temperatura maiores do que os inicialmente observados, ao passo que os valores de temperatura de transição vítrea referentes à fase polimérica B foram deslocados para temperaturas menores em relação à temperatura inicial de transição vítrea do material polimérico B. Isso ocorre porque agora existe uma, mesmo que mínima, afinidade entre essas fases. Portanto, um pouco da fase A permeia para a fase B e o mesmo acontece da fase B para a fase A, modificando assim as temperaturas de transição vítrea dessas duas fases. Por último, vamos pensar em uma mistura completamente miscível. Reparem que, no caso de uma mistura completamente miscível, nós vamos observar a existência de um único evento de transição vítrea. Esse evento de transição vítrea vai ter uma temperatura intermediária entre a temperatura de transição vítrea da fase A e a da fase B. A posição em relação à temperatura aonde essa transição vítrea da mistura miscível vai aparecer é função da composição dessa mistura. Quanto mais polímero B nós tivermos, mais próximo da temperatura de transição vítrea do polímero B puro, esse evento de transição vai se aproximar. Quanto mais polímero A nós tivermos nessa mistura, mais próximo da temperatura de transição do material polimérico puro, nós vamos ver esse evento de transição se aproximar. Isso fica melhor demonstrado nessa figura, onde novamente nós temos a temperatura na abscissa, o fluxo de calor na ordenada, com uma seta apontando a direção dos eventos
exotérmicos. Aqui novamente nós temos um polímero A e um polímero B. Esses polímeros têm temperaturas de transição vítrea distintas e são capazes de formar uma mistura miscível. Reparem então que quando nós temos uma mistura 1 para 1 do polímero A com o polímero B, a temperatura de transição vítrea dessa mistura completamente miscível está exatamente na metade do caminho entre a temperatura de transição do polímero A e a temperatura de transição do polímero B. Se uma mistura com uma maior quantidade do polímero B é preparada, reparem que a temperatura de transição vítrea dessa mistura completamente miscível se aproximou mais da temperatura de transição vítrea do polímero B. O mesmo acontece no caso de uma mistura com uma maior quantidade do polímero A. Aqui, a temperatura de transição vítrea dessa amostra se aproxima mais da temperatura de transição vítrea do material polimérico A. Agora vamos falar sobre a cinética de cristalização. Nessa figura, nós temos na abscissa o tempo em minutos e na ordenada o fluxo de calor em miliwatts à esquerda e a temperatura em graus Celsius à direita. Dentro da área gráfica, uma seta apontando a direção dos eventos exotérmicos. Ainda dentro da área gráfica é possível observar duas curvas, uma primeira tracejada e uma segunda contínua. A curva tracejada mostra a variação de temperatura ao longo do tempo do experimento. Reparem então que no começo do experimento o analista ajustou uma taxa de aquecimento constante. Após determinado tempo, o equipamento foi programado para entrar em um modo isotérmico. Em seguida, esse equipamento foi programado para resfriar a uma taxa constante e, novamente, permanecer durante determinado tempo em um modo isotérmico. O que aconteceu aqui durante esse aumento e diminuição de temperatura? O começo do experimento, onde ocorreu esse primeiro aquecimento, produziu a fusão do material. Logo na sequência, esse material polimérico entra no modo isotérmico. Permanecer durante esse tempo nesse modo isotérmico força a completa fusão do material polimérico. Na sequência, o material é resfriado a uma velocidade constante e depois permanece num modo isotérmico, numa temperatura intermediária à temperatura de fusão e de transição vítrea desse material polimérico. Isso permite a cristalização do material polimérico. E como nós podemos analisar a cinética de cristalização? Essa figura nos mostra na abscissa o tempo em minutos, na ordenada o fluxo de calor, com uma seta indicando a direção dos eventos endotérmicos. Consequentemente, o que nós estamos vendo aqui é a cristalização da nossa amostra polimérica. Reparem que à medida em que o tempo aumenta, a entalpia associada à cristalização também aumenta, atingindo um máximo e depois começa a diminuir, sinalizando que esse processo de cristalização está próximo do seu fim. Reparem também que nós podemos dividir esse pico de cristalização em vários segmentos, em tempos diferentes. A integração dessa área relaciona a entalpia de cristalização em determinado tempo com a fração do material polimérico cristalizado. Então, nós podemos usar a equação de Avram para o estudo dessa cinética de cristalização. Na equação de Avram, θ é a fração a cristalizar, K é a constante global de velocidade, T é o tempo e N é o expoente de Avram. Esse expoente de Avram vai me informar de forma qualitativa a natureza dos processos de nucleação e crescimento dos cristais.
Por exemplo, se nós temos expoente de Avram igual a 1, nós estamos tratando de sistemas onde são formados bastões por nucleação instantânea, enquanto que expoentes de Avram da ordem de 4 demonstram a formação de esferulito por nucleação esporádica. Vamos analisar então o efeito da constante global de velocidade sobre o formato das curvas de cristalização. Nesse caso em particular, nós temos o tempo na abscissa, em minuto, e a fração a cristalizar na ordenada. No começo do meu experimento, independente da constante global de velocidade utilizada, a fração a cristalizar é 100%. E no final do experimento, independente da constante global de velocidade, a cristalização acabou, ou seja, não há mais nada a cristalizar. Quando nós olhamos então para essas três curvas, nós podemos perceber que o expoente de Avram foi mantido constante, igual a 4, e o valor da constante global de velocidade variou de 15, passando para um caso intermediário igual a 5, e um menor, 5/3. É fácil perceber que à medida que a constante global de velocidade aumenta, o tempo para o término desse processo de cristalização diminui. Agora vamos fixar o valor da constante global de velocidade e vamos variar o expoente de Avram, que parte de 4/3, passando por 4 e chegando a 12. Aqui também é possível observar que à medida que o expoente de Avram aumenta, o tempo necessário para o término do processo de cristalização também aumenta. Mais do que isso, também é importante observar que o formato das curvas é diferente para cada valor de expoente de Avram analisado. E isso com certeza impacta no mecanismo de nucleação e crescimento desses cristais, produzindo diferentes estruturas. De forma clássica, a cinética de cristalização é avaliada por meio da linearização da equação de Avram, de modo que nós saímos dessa equação e chegamos a essa forma linearizada. É importante destacar que nessa equação nós trabalhamos com a fração a cristalizar, que é calculada por meio do quociente entre a entalpia em uma dada região dividido pela entalpia total do processo de cristalização. Aqui nós temos então as curvas que nós analisamos anteriormente, agora na forma linearizada. Esse é aquele primeiro caso onde nós mantivemos os expoentes de Avram constantes e variamos o valor das constantes globais de velocidade. 5/3, 5 e 15. O que a gente percebe é uma mudança no coeficiente linear dessas retas, sem que o coeficiente angular seja afetado. Por outro lado, quando nós linearizamos aquele segundo caso, onde as constantes globais foram mantidas fixas, e nós variamos os expoentes de Avram, nós podemos perceber que há uma mudança significativa no coeficiente angular dessas retas. Esse aqui é um exemplo retirado do livro do professor Canevarolo, onde nós temos a fração cristalizada, a fração a cristalizar, o tempo, o logaritmo natural do tempo e o ln de menos o ln da fração a cristalizar. Esses dados são usados em um gráfico, onde a abscissa mostra o ln do t e a ordenada o ln de menos o ln da fração a cristalizar. Dentro da área gráfica, reparem, nós temos uma sequência de pontos experimentais
que podem ser ajustados por uma reta, permitindo assim determinar os valores do expoente de Avram e da constante global de velocidade. Vamos agora falar sobre o DSC com temperatura modulada. Então a ideia dessa técnica é usar duas fontes de aquecimento, uma fonte de aquecimento linear e outra que varia de forma senoidal. O somatório dessas duas curvas é essa senoide deslocada em Y. Os dados crus desse tipo de experimento são mostrados nessa figura, onde nós temos a temperatura na abscissa, o fluxo de calor modulado em uma ordenada, com uma seta marcando a direção dos eventos exotérmicos. E na outra ordenada nós temos o fluxo de calor convencional, que gera uma curva convencional do DSC. A curva do fluxo de calor modulado pode ser separada em duas outras curvas, que estão relacionadas com os componentes não reversos, que são relacionados com componentes cinéticos, como por exemplo no caso da cristalização ou da recristalização. E uma curva reversa que é relacionada com a capacidade calorífica dos nossos materiais, permitindo então análise de temperatura de transição vítrea, fusão e outros mais. Entre as vantagens do DSC com a temperatura modulada, nós temos a resolução de transições complexas que envolvem sobreposição de eventos. Então, por exemplo, nós temos aqui a TG do policarbonato, que é sobreposta pela recristalização do PET, ou a TG do PET, que acontece muito próxima da TG do ABS, que é o terpolímero de acrilonitrila, butadieno e estireno. Vamos analisar esse caso. Aqui nessa figura nós temos o DSC modulado de uma amostra de PET e ABS. A abscissa mostra a temperatura em Kelvin, a ordenada o fluxo de calor, seta indicando a direção exotérmica. Já a ordenada direita mostra o fluxo de calor reverso e o não reverso. Muito bem. Essa curva aqui é a curva equivalente à obtida numa análise convencional de DSC. É possível, pela análise dessa curva, identificar a temperatura de transição vítrea do PET e também é possível identificar a cristalização do PET. Por outro lado, reparem que a temperatura de transição vítrea do ABS ocorre na mesma região da cristalização do PET. Portanto, num experimento convencional de DSC, é impossível determinar a TG da fase ABS. Por outro lado, num experimento de DSC modulado, é possível separar os componentes não reversos dos componentes reversos. Assim, os não reversos envolvem eventos que possuem algum componente cinético, como, por exemplo, a cristalização do PET. Enquanto que a curva referente ao fluxo de calor reverso me mostra os eventos que estão relacionados com variação da capacidade calorífica nesse caso. Ou seja, me permite obter com facilidade a temperatura de transição vítrea do PET e do ABS, o que, novamente, seria impossível num experimento convencional de DSC. O importante aqui é registrar que, quando nós submetemos as nossas amostras a variações de natureza senoidal, informações adicionais podem ser obtidas. E essas informações são muito relevantes porque nos permitem entender melhor a natureza dos materiais que nós estamos estudando. Isso vai ser muito mais relevante no nosso próximo assunto, que é a análise termodinâmico-mecânica. Bem, pessoal, por hoje é isso. Obrigado pela atenção e até a nossa próxima videoaula.